Olá, bem-vindos ao canal, se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje: O Quarto da Convivência. Uma enfermeira pergunta a Hashimoto se ela está acordada. A garota pergunta onde está. A enfermeira diz a Hashimoto que ela está em uma enfermaria porque ela sofreu um acidente de carro e foi internada ali. A enfermeira diz que a garota feriu a cabeça e os braços e, embora não sejam ferimentos graves, recomendam que ela fique em observação no hospital. A enfermeira se vira para outra paciente e pergunta como ela está se sentindo. A mulher diz que está muito pior e se pergunta como pode ser tão azarada para sofrer um acidente desses. Mais tarde, Hashimoto diz que sentindo umas pontadas estranhas nas bochechas e se pergunta se há alguma ferida do acidente. A paciente da cama ao lado chama por Hashimoto. A mulher diz ser Suji, a motorista do carro que ela bateu. Suji pergunta qual era a velocidade dela naquela hora, pois dirigindo naquela velocidade Hashimoto deveria ser responsabilizada por isso. Incomodada, Hashimoto diz que ela não estava correndo e além do mais estava na estrada preferencial e diz que foi Suji que não reduziu no cruzamento e foi direto para cima de seu carro. Suji diz que é claro que ela reduziu e diz que Hashimoto só teve ferimentos leves enquanto ela quebrou o pé. Com sarcasmo, Suji pergunta se o seu pé já estava quebrado antes do acidente. Suji reclama que não poderá ir trabalhar com o pé quebrado e diz que a internação em um hospital é muito cara e pede para que Hashimoto assuma a responsabilidade pela indenização. Hashimoto grita para a mulher parar de pôr a culpa nela. A enfermeira entra na sala e pergunta o que houve e diz para as mulheres por favor não falarem tão alto na enfermaria do hospital. Mais tarde, uma das enfermeiras vai até o quarto e pergunta a Hashimoto o que aconteceu. A garota responde que seu pescoço dói. A enfermeira diz que devem ser efeitos colaterais do acidente. A enfermeira diz que irá fazer uma tala. Hashimoto diz à enfermeira que tem outra coisa. A garota diz que está sentindo umas pontadas em suas bochechas e na boca desde ontem. A enfermeira diz que isso também deve ser efeito colateral do acidente e diz que irá pedir ao médico para conferir amanhã. Uma das pacientes começa a falar dormindo dizendo coisas como: "Veja só, não é lindo?" Em pensamento, Hashimoto se pergunta se a mulher fala dormindo. A mulher continua dizendo: "Com certeza é realmente lindo." De repente, todas as outras pacientes começam a falar dormindo como se estivessem em um campo florido, descrevendo a beleza das flores e como se brincassem. Hashimoto se pergunta o que tem de errado com as mulheres e se todas são sonambulas. Hashimoto diz que já são 3 da manhã e ela não consegue dormir. A garota se vira e percebe que a Suji está até roncando. De repente, as pacientes se levantam de forma robótica. Hashimoto pergunta a elas onde vão. Como um coro coordenado, as 4 dizem que irão ao banheiro. Na manhã seguinte, o médico diz a Hashimoto que não é nada grave e diz que a garota irá fazer alguns exames de raio-x mais tarde e de resto precisa descansar mais para se recuperar. Do seu canto, Suji diz que é muito estranho Hashimoto ter efeitos colaterais a essas horas e se pergunta se ela está fingindo, tentando fugir da responsabilidade de pagar a indenização. Suji completa dizendo que isso não irá deixar. O médico vai falar com as 4 pacientes sonambulas e pergunta como elas se sentem hoje. E pergunta se elas ainda têm dificuldades para comer as refeições. O médico então pergunta se elas foram ao hospital que ele indicou outro dia. As mulheres dizem que não e o médico pergunta o porquê não e diz que todas elas estão em ótima condição de saúde e que o problema delas é provavelmente psiquiátrico. As mulheres respondem que o médico do outro hospital quer conversar com elas individualmente e elas não querem se separar, e dizem que as 4 estão sempre juntas. O médico diz que esse é o problema com elas, pois cada uma influencia a outra bem ou mal. As mulheres dizem que seus corações estão unidos e que elas até tiveram o mesmo sonho ontem, um lindo sonho com um gramado florido. O médico diz que de qualquer modo isso não pode continuar. O médico diz que deixar de comer vai prejudicar a saúde delas e para o próprio bem é melhor elas procurarem um hospital maior para se tratarem.
As mulheres dizem que querem apenas tomar soro intravenoso e dizem que isso já é o suficiente, e elas dizem que tem pouquíssimos pacientes ali já que a enfermaria está sempre vazia e se elas saírem o hospital vai falir. O médico se vira indo embora e diz que a ronda acabou. Suji pergunta à enfermeira se é possível mudar ela para a enfermaria, e diz que deixar a vítima e a culpada de um acidente de carro na mesma enfermaria é uma irresponsabilidade do hospital. A enfermeira diz que apenas essas enfermaria tinha 3 camas e que teria sido melhor elas irem para um hospital maior. E só ficaram nesse quarto por terem ferimentos leves. Suji diz que não viu nenhum prontuário na porta da enfermaria 1 e pergunta se não tem ninguém lá. A enfermeira conta que o número de pacientes diminuiu muito e então eles transformaram a enfermaria em um depósito. Suji diz que não se importa e diz que quer ir para lá. No depósito, Suji reclama do estado do local. As 4 pacientes sonambulas chamam por Suji e elas dizem para Suji para que fiquem juntas e para que ela volte para o antigo quarto e dizem que é muito ruim ficar sozinha. Suji acaba por aceitar. As mulheres dizem que desde que estejam juntas tudo vai ficar bem e que depois de um tempo ela e Hashimoto vão se dar bem. Mais tarde no quarto, mais uma vez Suji reclama com Hashimoto dizendo que estava indo para uma reunião importante sobre um grande projeto no dia do acidente, e ela diz que agora perdeu o negócio e pergunta como Hashimoto irá indenizar. Suji continua dizendo que além disso tem seu carro que era novo e muito caro. Suji pergunta se Hashimoto está ouvindo e ao se virar chama a garota de desprezível por fingir estar dormindo. Suji se pergunta por que sente pontadas nas suas bochechas. Ela se vira e diz que talvez Hashimoto tenha infectado com algum vírus e manda a garota não se aproximar dela. Suji completa dizendo que seria ótimo se Hashimoto fosse para a enfermaria 1 que virou um depósito. Na manhã seguinte Hashimoto vai falar com a enfermeira pedindo para que mude para a enfermaria 1 e diz que nunca vai se recuperar enquanto Suji estiver do seu lado, não se importando com a sujeira ou com qualquer problema pois qualquer lugar é melhor do que continuar onde está. Enquanto Hashimoto troca de quarto, Suji diz para ela não fugir à noite e diz que já tem a placa do carro dela anotada e então ela não terá como fugir. Mais tarde, em pensamento Hashimoto diz que é estranho mas ela não sente mais pontadas nas bochechas. A garota se pergunta que tipo de pessoas são aquelas 4 mulheres, sempre andando juntas, dormindo ao mesmo tempo e indo ao banheiro na mesma hora, realmente muito estranho. Elas conversam dormindo, e até têm o mesmo sonho. Assustada Hashimoto pergunta quem é o velho. Ele responde que é paciente da enfermaria 2. E diz que as enfermarias 1 e 2 são ligadas por um buraco. O velho diz que ele mesmo cavou o buraco há algum tempo. O velho diz que a enfermaria 2 é para homens e ele é o único lá e é extremamente solitário. O velho diz a Hashimoto para eles baterem um papo. Hashimoto manda ele se afastar. A enfermeira entra no quarto por causa dos gritos. Ela diz ao velho que ele não pode entrar no quarto dos outros. A enfermeira fecha o buraco na parede e leva o velho para seu próprio quarto. Cansada disso tudo, Hashimoto diz que esse hospital é muito estranho. A enfermeira coloca o velho no quarto, logo ela é surpreendida por Suji que sai de seu quarto gritando e cai no corredor. A enfermeira pergunta a ela o que houve, e diz que se ela ficar gritando vai acordar os outros pacientes. Suji desesperada pede ajuda e diz que aquelas 4 mulheres são muito esquisitas e elas têm coisas parecidas com cobras saindo de suas bocas. E elas estão conectadas. Suji diz que aquelas coisas chegaram até sua boca e as extremidades são como agulhas afiadas que perfuram a pele. As mulheres vão até a porta e Suji aponta dizendo para a enfermeira olhar as bocas delas. A enfermeira diz que não tem nada ali e que a Suji está apenas sonhando. Suji pergunta o que a enfermeira quer dizer e pergunta se a mulher não consegue ver. A enfermeira tenta acalmar Suji mas a garota entra em pânico enquanto manda que todos se afastem. Mais tarde a enfermeira conta tudo ao médico e pergunta se é seguro deixar a Suji com as 4, afinal isso já aconteceu antes e outros pacientes tinham medo das 4. A enfermeira conta que embora hoje sejam 4, começou com apenas 2 que reclamavam não ter apetite. E as outras 2 pacientes tinham medo delas no começo e pouco depois começaram a desenvolver sintomas similares. A enfermeira diz que se Suji ficar com elas logo irá se tornar a 5ª.
O médico diz que acha isso muito estranho também e desde que as 4 chegaram ao hospital o número de pacientes caiu. A enfermeira diz que o hospital vai ter dificuldade se eles não pensarem em uma forma de tirar elas dali. O médico confirma e diz que a partir de amanhã irá parar de dar soro intravenoso para as 4. Em seu quarto, Hashimoto, assustada, diz que também viu as coisas que saem da boca delas num feixe. Hashimoto se pergunta como a enfermeira não viu. Ela diz que antes também não via, quando estava na enfermaria 3 não conseguia enxergar as extremidades em forma de agulha. Hashimoto diz que aquelas coisas também entraram em sua boca e a espetaram por dentro. Hashimoto percebe que a Suji ficou quieta e se pergunta o que houve com ela e se ela será a próxima. As mulheres vão até o médico e a enfermeira. Com suas vinhas pontiagudas elas acertam os dois, acabando com suas vidas. Hashimoto observam a bizarra cena horrorizada. As mulheres viram sua atenção para a garota, que fecha rapidamente a porta do quarto. As mulheres vão até o quarto e facilmente abrem a porta. Com suas vozes unidas perguntam onde Hashimoto está se escondendo. As mulheres dizem que a porta estava fechada e não teria como ela ter saído. As mulheres dizem que aqueles que veem sua verdadeira forma devem se unir ao coletivo ou morrer. Após ter usado o buraco na parede para escapar, Hashimoto está no quarto do velho e ela se pergunta se aquelas coisas são os nervos das mulheres e com esses nervos conectados as 5 mantêm as mentes unidas. Hashimoto diz que pensando bem é uma pessoa com 5 corpos. Ou melhor, uma única criatura. E essa criatura está tentando aumentar seu corpo. A garota diz que se não fugir logo fará parte da coisa. Hashimoto diz que tem que fugir dali, mas ela precisa passar em frente à enfermaria, mas a porta está aberta. As mulheres acham o buraco na parede que leva à enfermaria 2. Um dos corpos da criatura sai para fora. Hashimoto pensa rápido e fecha a porta, prendendo os nervos e o cortando. O corpo da mulher murcha e cai ao chão. De dentro do quarto a criatura grita perguntando como a garota se atreveu a matar um de seus corpos. A criatura com a voz de Suji manda Hashimoto correr se puder e ir para longe, pois ela já possui a placa do carro da garota anotado e com convicção diz que com certeza irá encontrar. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.